Está começando mais um Papo.com e hoje o tema é os tipos de parto. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil é recordista em cesariana. 50% dos partos são feitos cesariana. Estamos aqui hoje com o Dr. João Fidalgo Duarte e ele vai explicar um pouquinho pra gente um pouco sobre o assunto. Bom dia, Dr. João. Bom dia. Por que as mulheres brasileiras têm tanta preferência com esse tipo de parto? Esse é um assunto muito interessante realmente, e porque realmente o índice de cesarianas no Brasil é muito alto. Chega a ser 90% quase em hospitais particulares e no SUS, né, que engloba todas as maternidades públicas, em torno de 53% a 55%, que é um índice muito baixo, né? A gente gostaria realmente, como ginecologistas e obstetras, que o índice de cesarianas fosse menor. E é muito difícil falar sobre causas. Na realidade, existem diversas causas que levaram a esse alto índice de cesarianas, né? A gente poderia enumerar, eu poderia enumerar de forma muito difícil, né? Porque há uma preferência atual da mulher brasileira em termos de cesárea, alegando o medo do parto normal. Há um medo coletivo nesse sentido, né, que faz com que a mulher e a gente que vive o dia a dia da obstetrícia, né, a gente sente muito isso, né, a paciente se sente com um pouco de medo, insegura, em função do sistema de saúde brasileiro também, que leva a alguns riscos, né? Então a mulher já chega nos hospitais públicos, às vezes, querendo a cesariana, né? Por falta de conhecimento dela própria em relação ao parto normal, das vantagens do parto normal, mas muito eu percebo isso pela insegurança que ela tem em relação à assistência ao parto que ela vai ter. Ela tem insegurança porque o parto normal não tem horário para nascer e ela pode se sentir insegura, não sabendo quem é o médico, que horas vai nascer, se pode chegar a tempo ao hospital. E isso ocorre muito também na maternidade pública, privada, né? Por quê? Porque a paciente também se sente com vontade de programar o parto, de ter o dia do parto, de ter insegurança de um médico dela particular não estar lá no dia do parto. E isso leva algumas alterações. O médico às vezes pode induzir a paciente a ter o parto cesariano em função dele também ter interesses particulares, né? Pode-se falar interesse financeiro, mas na realidade o interesse do médico é em função dos horários também. E as pacientes também. E também há interesse de hospitais também particulares em que tenha talvez mais cesarianas. Ao contrário dos hospitais públicos, o custo do parto cesariano em relação ao parto normal é muito maior. Então, seria melhor que tivesse o parto normal. Agora, então são várias razões que levam a isso. Precisaria ser feito um estudo muito profundo, mas basicamente há uma tendência generalizada, tanto da paciente, da mulher, quanto do sistema de saúde, de levar a esse parto. Isso a gente vai precisar mudar. Vai levar tempo, não é uma coisa que vá ser feita de uma hora para outra, mas esse tipo de discussão, é muito importante, porque a partir de aqui a gente começa a discutir os partos, os tipos de partos, e isso vai levar a uma modificação a médio e longo prazo nesse sentido. Então, acho que tem que ter um estímulo ao parto normal. E isso a gente vai estar começando a trabalhar com essas casas de parto e algumas coisas que são polêmicas às vezes, mas que levam a essa discussão. E a partir daí a gente vai poder discutir e melhorar esse quadro, diminuir esse alto índice de cesárea, chegar a um bom senso, né? Que também não vamos chegar a 85 de parto normal, como era antigamente, nos primórdios da obstetrícia, dos nascimentos e tudo, mas também não podemos chegar aos 85, 90% de cesarianas. Então precisa chegar a um meio termo e o parto normal vai ser natural, vai ser normal dentro do possível, e a cesariana vai ser feita quando houver indicação, quando houver uma razão para ser realizada. Obrigada. Fizemos uma pesquisa e agora a gente vai ouvir a opinião do público. Então, na sua opinião, o que é mais seguro para a mulher, o parto natural ou o parto por cesariana? Com certeza parto normal, né? Se não fosse mais segura, a natureza não teria feito, né? Parto normal.
E no seu caso, se você porventura ficasse grávida e precisasse optar por algum dos dois, qual seria? Parto normal também. A não ser que fosse por uma, sei lá, não, é mais seguro fazer cesárea porque o bebê tem alguma complicação, daí sim, mas eu optaria por parto normal. Acho que cesariana, porque qualquer risco, se tiver alguma hemorragia, alguma complicação, já fica mais fácil de, no caso, salvar a vida da mulher ou do bebê. E no seu caso, se porventura você estivesse grávida e tivesse que optar por um dos dois, o que você escolheria? Cesariana, com certeza. Então, aí depende, né? Cada pessoa tem uma reação, né? Eu acho que o normal é o mais viável, né? O que as mulheres procuram mais o parto normal, né? A cesariana, ele é o mais fácil, a gente sabe que é o mais fácil, né? Mas aí depende a reação de cada pessoa. Você tem filhos? Não, não tem. No caso de se você precisasse escolher, porventura, qual seria a sua opção? Eu acho que eu escolheria o normal. Eu acho melhor o normal. Eu acho mais seguro também. Por quê? Eu acho porque pode ocorrer menos infecção, porque primeiro você não tem o corte. Então acho que é isso. E no seu caso, se porventura você ficasse grávida e precisasse optar por um ou outro, qual você acha que seria a sua? Normal, óbvio. Eu não ia ter dúvida. Cesáreo, pra mim cesáreo. E no seu caso, se você porventura ficasse grávida e precisasse escolher por algum dos dois, você escolheria por esse? Sim, cesárea. Natural. Por quê? Porque eu acho que o corpo está preparado para determinados tipos de, sei lá, é mais favorável para o organismo que as coisas sejam feitas de forma natural. E no seu caso, se porventura você ficasse grávida e tivesse que optar por um ou outro? Se eu pudesse optar, seria pelo natural, mas sempre priorizando o que fosse mais adequado para mim e para o bebê. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Papo.com e o tema de hoje é tipos de parto. Estamos aqui com o Dr. João. Tem sido muito divulgado nas redes sociais por famosas ou por pessoas que estão sendo adeptas agora do parto na água. O que o senhor acha do parto na água? O que é o parto na água? Eu vou, de forma didática, colocar para as pessoas, assim, existem na prática dois tipos de parto. O parto abdominal, que é o parto cesariano, que todos sabemos, né? E o parto vaginal ou parto normal, né? Que é um parto que a natureza mesmo impôs a gente, que a gente está acostumado a ver. E o parto assistido, né? O parto vaginal ou parto normal é um parto natural, que vai evoluir de forma natural, sem intervenção, vamos dizer, do médico ou de uma obstetriz. Então, é um parto que vai ter uma evolução natural. Então, esse parto natural seria um parto vaginal sem intervenção nenhuma. E o parto assistido é aquele parto em que o médico ou a obstetriz ou o profissional de saúde que esteja junto vai, de certa forma, interferir, no sentido de ajudar a evoluir o parto, né? Como, por exemplo, tendo um acesso venoso ou alguma coisa. Então, seria um parto assistido, um parto fórceps, por exemplo, é um parto assistido, um parto onde o médico vai ter uma ação sobre o parto no sentido de fazer com que o parto seja mais rápido, né? O parto natural ou parto vaginal tem várias variantes, né? Tem o parto Le Boyer, que é um parto foi difundido há muitos anos, né? Que é um parto em que a paciente vai ter ele de forma natural a uma luz mais escura, com o apoio da família, com todo esse aparato, né? Com a ajuda de um familiar, com a ajuda de uma equipe médica e de uma forma natural, sem intervenção muito do médico, né? Então, é o chamado parto humanizado. Então, todos esses partos vaginais ou partos naturais, na verdade, eles se confundem, né? É o mesmo parto. E o parto na água também é uma variante desse parto. Então, o que eu diria assim, de forma simples? O parto vaginal ou parto natural,
ele pode ser feito de cócoras, que é um tipo de parto, por exemplo, em que a paciente vai ficar numa posição e vai ter o parto de forma natural também, né, na posição de cócoras. Ela pode optar por ter o parto na própria cama, de lado. Ela pode optar por ter o parto na mesa ginecológica, obstétrica, se for do agrado dela. Pode ter o parto também na água, numa piscina. E é o mesmo parto, na realidade, né? Onde o parto vai ter uma evolução natural. Então, o parto na água, na realidade, nada mais é do que um parto humanizado, do que um parto natural dentro de uma piscina, dentro da água. Quais são os riscos do parto na água? Então, aí muito se discute a respeito desses riscos, né? Existem algumas vantagens do parto na água, né? O relaxamento da própria parturiente, né? Que é uma coisa importante, diminuição do peso, porque ela está na água, então tem uma diminuição desse peso. Há um relaxamento natural, isso até de uma forma anestésica natural de evoluir o parto. Agora tem algumas críticas, algumas desvantagens. Uma das desvantagens que se fala muito é o risco de infecção, pela própria água estar lá algum tempo parado, ou muito tempo parado. O risco do recém-nascido aspirar essa água também, que é uma possibilidade remota, mas que existe, né? E existe também o risco de uma ruptura do períneo, porque você não vai ter o adequado ajuda lá. Mas isso se acontece, é uma coisa muito rara de acontecer. Então é possível ter o parto natural na água, por exemplo, assim como na cama, como de cócoras. Na verdade é o mesmo tipo de parto. O senhor é a favor do parto em casa? Então, esse é um dos assuntos que a gente discute muito. Hoje é um assunto, o parto humanizado, esse termo humanizado, que na realidade é um termo que a gente gosta dele, que é o parto com o cuidado máximo da mãe, e não é só da mãe, é do familiar, de maneira geral, que vai estar junto do parto, que vai dar apoio à mãe. E muito se bate nesse termo, né, do parto domiciliar ou do parto nas casas de parto. Eu ainda tenho restrições em relação a isso. Eu acho que você pode ter esse tipo de parto natural, parto humanizado, parto Le Boyer, o parto de cócoras, o parto na água dentro do ambiente hospitalar. E pode ser feito isso no ambiente ao lado do hospital, ou próximo ali do lado do hospital. Por quê? Porque se houver qualquer intercorrência, qualquer complicação, você vai ter uma equipe do lado que possa ajudar essa mãe e esse recém-nascido. Então, eu acho que o parto domiciliar, ele pode ser restrito, pode ser levado para as cidades menores, para algumas coisas assim, mas cidades como São Paulo, grandes metrópoles, eu acho que o ideal, nós temos problemas de trânsito, de transferência de uma eventual urgência, eu acho que o melhor é o parto ainda ser dentro do ambiente hospitalar. Esse ambiente pode ser muito bem preparado, de forma quase que seja na casa da paciente, que é o mesmo ambiente de tranquilidade, mas com todo o aparato, caso você necessite de uma transfusão de sangue, de uma emergência, em algumas situações assim. Então, acho que é válido o parto natural, tudo isso, mas sou contra, ainda tenho restrições em relação a isso daí, assim como muitos obstetras, são pontos a serem discutidos ainda. Certo. Bom, o programa já está acabando. Obrigada, Dr. João, pela presença. O Papo.com chega ao fim. Até a próxima.